olhando para trás, que foi um pequeno momento de medo, um pequeno momento de desespero perto de tanta grandiosidade que nós temos para agradecer, que nós temos para seguir. Tá, ok. Fica aqui e agora eu quase tive um treco porque eu deixei isso aqui estendido e não estava mais aqui. Tem uma roupa lá no chão. Meu Deus, preciso pegar. Hoje eu machuquei minha mão e confesso que por alguns minutos eu pensei que eu nem conseguia fazer nada, porque não sei se as coisas estão se intensificando aqui ou o que é. Bom, uma coisa que acontece realmente de fato comigo, não só aqui, se eu me corto, vejo alguma coisa assim, parece que o meu subconsciente, ele transforma aquilo em algo muito pior do que realmente é. Isso me fez refletir um pouco, né? Um pouco tempo antes eu tinha olhado o Instagram, apareceu uma frase dessas frases, eu não sei se foi escrita, me lembro, ou se foi um vídeo de alguém dizendo assim: você tem todos os problemas do mundo até que você fica sem saúde. E daí você vai ter apenas um problema. Isso eu senti tão forte agora, hoje, mais cedo, por mais simples que seja, porque eu só consegui focar na dor que eu estava sentindo na mão e no fato de que eu não estava conseguindo ficar em pé, porque a minha cabeça ela estava rodando e a sensação de que eu ia cair, então eu precisava encostar. Talvez tenha se intensificado também pelo fato de que, sim, estou em outro país, estou longe das pessoas. Hoje, especificamente hoje, estou sozinha. O Victor foi trabalhar, então algumas vezes que aconteceram isso comigo, de eu me cortar abrindo uma lata de leite condensado, por exemplo, alguma coisa assim, graças a Deus o Victor estava perto, daí ele via que eu fico branca, né, e enfim, não consigo me segurar em pé. Então não sei se isso e esses pensamentos se intensificaram pelo fato de que eu estou sozinha, né, hoje aqui, e pelo fato de que estou sozinha, no sentido de tenho o Victor, mas a minha família no Brasil, a minha primeira família, né, meu pai, o meu irmão e obviamente, né, minha cunhada, minhas cunhadas, né, as irmãs do Victor também, tios e tias e a minha sobrinha pequenininha que tá crescendo, já tem dente. Ai, meu Deus do céu, já tem dente. E hoje é dia 5/5, aniversário do meu pai. Primeiro aniversário que eu passo longe, né? Nos meus 28 anos. E ele vai fazer os 50, está fazendo, né? 53 hoje. Então, pode ser que tudo isso tenha se intensificado para vir esses pensamentos. Como eu vou ter que fechar esse varal, a culpa é dele. Não desse aqui em específico, do que está lá fora. Porque a casa é pequena, daí a gente precisa
quando vai secar roupa, eu coloco esse varal lá fora. De uma maneira muito perigosa, talvez, não sei. Mas eu levanto ele e coloco lá fora. Normalmente eu faço isso com ele cheio. E tem essa dobrinha aqui. Agora, essa aqui. E acredito que essa bem daqui mordeu a minha mão. E aí, por alguns segundos, o meu mundo acabou. Ai, Deus amado. Claramente, eu exagerei um pouco no início, porque tava com muita dor. Porque, graças a Deus, consegui fazer o meu almoço, que vai ser uma macarronada. Então, um almoço de uma panela só. Sim, mas é o que eu podia fazer. E eu, inclusive, estou conseguindo segurar a panela. Com medo? Com medo. Mas eu estou conseguindo. E isso me faz pensar em 1 milhão de coisas. O quanto que nós, diante de algum problema, exageramos demais a situação. Travamos por conta disso. Claro que os problemas da vida, eles são muito maiores do que um simples machucado na mão. Mas o quanto um machucado na mão mexe com a nossa cabeça, porque parece que tudo depende. Tudo que eu vou fazer, eu faço com essa mão. Vou segurar a panela, eu faço com essa mão. E olha que eu sou destra. Então a gente coloca muito os problemas que estão acontecendo na nossa vida à frente da vida em si. Aos poucos, bem aos poucos, estou tentando não fazer disso parte de 100% da minha vida. Claro que não tem como, né? Em algum momento, um momento ou outro, vão acontecer tragédias que não vai ser só parar, respirar fundo, concentrar e tentar tirar o foco do problema. Eu, com certeza, ainda estou tentando lidar com o luto, né? Com o luto da minha mãe e tudo isso não tem sido fácil. Então isso, por exemplo, é uma questão que é uma problemática que não se vai só respirando, né? E agora que vem muitas coisas para falar, muitas coisas que vieram à tona na minha cabeça e hoje cedo, depois de todo o drama da minha mão, que agora eu já consigo encostar nos lugares e basicamente a dor passou. Preciso passar a água oxigenada que o Victor falou que eu preciso passar, mas eu não estou com coragem, então vou ver se eu consigo fazer isso ao longo do dia ou se eu vou aguardar ele chegar. Depois de tudo isso, considerando o fato de que hoje é o aniversário do meu pai também, a gente se fala todos os dias, mas especificamente hoje eu liguei para ele, depois de ter visto algumas fotos, de ter ficado mais emotiva ainda. Ai, Deus amado, conversando com ele, contei para ele, né, que em fevereiro, finalzinho de fevereiro, que eu mudei a passagem para voltar ao Brasil, né? Eu havia colocado a passagem para o dia 4 de maio. Eu pensei que seria uma boa oportunidade de fazer uma surpresa para ele, né? De estar no aniversário, no dia 5, tudo mais. E a vida, né, tomou outro rumo, porque no momento que eu troquei a passagem, já ia vencer a de volta que nós havíamos comprado. E eu decidi ficar com o Victor aqui pelos 90 dias, né, o máximo, que eu achava que eu não ia conseguir um permesso para ficar aqui na Itália e tudo mais. No final das contas, a vida tomou outro rumo e aí eu contei todo esse rolê aí em outros vídeos. Então eu havia trocado passagem pro dia 4, né, e eu contei para ele e tal. E obviamente, né, ele se emociona, eu me emocionei, ele se emocionou. Mas daí ele me diz assim, filha, se você precisou trocar de novo,
Eu quero que você fique aí o máximo que você puder, eu quero que você aproveite o máximo que você puder aproveitar, eu quero que você conquiste os seus sonhos, os seus desejos, e tudo isso é muito maior. Claro que eu gostaria que você estivesse aqui para a gente poder conversar, para a gente poder dar um abraço, conversar, dá para conversar pelo WhatsApp e tudo mais, mas para poder abraçar e estar presente, tudo isso não tem, né? Não tem nada que pague, não tem nada que pague. Mas daí, por outro lado, ele me diz isso. E ele já havia me dito isso nessa semana que passou no feriado, no dia 1. E antes disso também, então me deu força de trocar novamente a passagem. Como eu tenho permissão para ficar aqui com o Vitor, né? Eu optei por isso, porque afinal de contas, nós somos uma parceria, né? O Vitor e eu somos uma parceria, graças a Deus também é outra coisa que eu sempre agradeço. E por que não, né? Se eu posso ficar aqui, eu vou ficar com ele até o momento que não puder mais ou que a gente decidir tomar outro rumo que a gente não sabe qual que é. E daí nesse momento que eu falo com meu pai, converso com ele, né, chamada de vídeo, tudo, ele me diz isso, parece que as coisas vão clareando e vai dando mais norte, né? A gente vê que não podemos nos afundar em um problema, porque tem tantas outras coisas bonitas, lindas acontecendo, a gente não pode deixar um problema tomar conta de todo o resto da nossa vida, que é algo que eu tenho agradecido a Deus todos os dias em oração, e coisa que minha mãe me ensinou sempre, pela vida, agradecer por estar respirando, agradecer por ter saúde, agradecer por poder andar, por poder mexer os braços, por tudo isso, porque quantas pessoas não podem, né? Então, por poder ter um lugar para dormir, por não passar frio, tudo isso a gente precisa ser grato e não pode colocar na frente um problema e dizer que a nossa vida está acabada por conta disso. Bom, ainda tenho que lavar o cabelo hoje. Ai, Deus amado, vamos ver se meu irmão vai permitir. Vai sim. Já consegui fazer meu almoço e agora eu preciso almoçar. Hoje temos macarrão. Tá bonita. E um ovo cozido. Cascar o ovo, preciso bater a bundinha do ovo e daqui eu vou descascando e realmente parece que sai muito mais liso. Tipo assim, fica mais ovo, né? E normalmente eu tirava a clara do ovo porque ele não saía bom. E eu não sei, eu acho que eu quebrava ele na lateral. E aqui, ó, pelo menos a metade do ovo já saiu inteiro. Então, eu já estou no lucro. Temos um ovo intacto. E sobre a outra dor, ontem eu falei com uma das minhas tias, irmã da minha mãe. Ela mandou mensagem dizendo que estava contente, que eu voltei a postar os vídeos e tudo mais, inclusive tem comentários dela por aí. E eu fiquei tão contente de ver que ela estava bem, porque eu não falei para ninguém, né, da família, assim, para ninguém, nem de família, nem de família, nem de ninguém que eu havia voltado a publicar. Não sei por qual motivo, mas eu não falei, não comentei com ninguém. E daí essa minha tia foi... Daí eu vou falar assim, ela já vai saber quem ela é. Ela foi abrir foi colocar um hino da igreja para tocar no YouTube, foi procurar um hino e tal. Aí ela viu logo no início o nosso vídeo e ela falou, nossa, é novo esse. Então quer dizer que essa raiz, ela seguia mesmo a gente, desde o Fusca. E eu fiquei tão feliz, eu acho que me deu até mais ânimo ainda de continuar gravando, de continuar conversando com a câmera,
que seja, porque eu acredito que pode aproximar mais. Tanto que eu falei com ela, né? Eu não havia contado para ela os detalhes de como que a gente encontrou o apartamento, nem nada. Porque, por um lado, a vida continua, né? Ela continua lá, ela continua aqui, as dificuldades existem e estamos todos, né, da família passando por esse momento de luto, enfim, né? Principalmente os irmãos, o meu pai, eu, o meu irmão e o Vitor, Thaís, a minha cunhada, né? Estamos ainda nesse período, então cada um tá vivendo de uma forma diferente, tá seguindo de uma forma diferente. Eu acabei não contando individualmente para todo mundo, porque nem todo mundo tem tempo, não é porque não se importa, né? Eu imagino dessa forma, não é porque não se importa, é porque não tem tempo. A vida é corrida. Só que em um momento que ela teve um pouco de tempo, ela abriu o YouTube, viu e ficou contente de ver a gente lá. Então, estou contente por poder conseguir compartilhar, porque de uma certa forma eu consigo aproximar essas pessoas tão queridas do que está acontecendo aqui, por mais que a gente não consiga conversar todos os dias. Ficou bom. Um macarrãozão. E essa minha tia, né, tava conversando sobre. A gente sempre conversa, sempre acaba falando da minha mãe, porque não tem jeito, né? Faz parte da nossa vida. E ela tava falando que ela foi pra igreja e o irmão, na hora de presidir lá e falar da palavra, falou sobre a ferida, né? Que a ferida, ela. Às vezes a sua ferida tá aberta nesse momento, mas ela vai aos poucos cicatrizar. E, porém, mesmo assim, mesmo quando ela cicatrizar, ainda vai ficar a marca, né? Ainda, porque a gente tem feridas que a gente sentiu que nós tivemos uma dor muito forte, que hoje ela já tá cicatrizada. Por exemplo, essa daqui é uma outra que eu fiz essa semana. Na hora doeu pra caramba, não sofri tanto quanto essa, porque foi assim, né? Uma queimadura. E doeu, agora não dói mais, mas a cicatriz tá aqui. Ela tá terminando de cicatrizar, já não dói mais, mas quando eu olho pra ela eu me lembro o que que era, por que que eu fiz isso daqui. E em algum vídeo, ou no anterior, ou no que vai sair, ou não sei se eu vou publicar, mas foi um dia dessa semana que eu resolvi tentar fazer coxinha, porque eu amo coxinha, e eu estou trabalhando num restaurante pequeno, que é contemporâneo, enfim, aqui na Itália, e esse restaurante completou 11 anos de vida, e eu gosto de trabalhar ali, eu gosto, me sinto bem, o dono e mais a outra moça que trabalha lá, eles são pessoas que eu sinto que são pessoas boas, e daí eu resolvi tentar fazer uma coxinha para levar como forma de um presente, né? Como forma de. Um presente mesmo. E eu me queimei. Poxa, foi tão ruim, eu não consegui, a coxinha ficou meio doce e tal. Mas assim, se essa marca ficar aqui, se essa cicatriz ficar aqui, pode ser que daqui a algum tempo eu lembre o que que foi ela. Da mesma forma que é o luto. Ele, talvez, não sei se 2 meses, um mês, mais 6 meses, mais 2 anos, mais 10 anos, em algum momento ele vai cicatrizar. Mas não quer dizer que a gente vai esquecer. A gente toda hora vai olhar e vai lembrar do que é aquilo, o que foi, o que é essa cicatriz que tá. Mas talvez não vai doer tanto, não vai doer tanto quanto dói agora, quanto ainda dói, quanto ainda a gente sofre, né? Ai, gente, olha,
Eu pensei tudo isso por conta dessa cicatriz. Eu penso muito sobre muita coisa, e às vezes eu me paraliso no que eu devo ou não fazer. Essas pessoas que eu citei da minha família são pessoas que me incentivam muito. Minha prima, que a gente aprendeu a conviver à distância desde sempre. E, enfim, para compartilhar, não sei se eu posso ajudar de alguma forma alguém refletir sobre alguma cicatriz, algum machucado, alguma coisa que está te prejudicando, que está te travando a vida. Vamos pensar que de um tudo nós temos saúde. Se você tem saúde, as outras coisas elas vão se encaixando. E isso é uma coisa que meu pai sempre me ensinou, a olhar para frente, não travar, olhar para frente, vai e faz, vai e faz. Como? E eu nem ia falar sobre isso, mas eu lembrei, falando do meu pai, no ano passado nós fizemos a primeira trilha de moto juntos. Eu já andava de moto, mas assim, normal, moto scooterzinha, né? E daí, pela primeira vez, a gente foi na trilha, com toda aquela parafernália de equipamento e tudo mais. E essa é uma das paixões do meu pai, né? E ele me incentivou muito, ele falou: vai, filha, você consegue, todo mundo consegue, tá vendo? Ó, dos meninos também, foi uns filhos de uns amigos do meu pai também, que era a primeira vez que eu tava fazendo a trilha, eu era a única mulher. E eu consegui fazer, no final deu uma sensação de caramba, desafio cumprido, né? Então, o quanto a gente passa por coisas ruins na nossa vida e a gente continua. Se nós continuamos, a gente vê, olhando para trás, que foi um pequeno momento de medo, um pequeno momento de desespero, perto de tanta grandiosidade que nós temos para agradecer, que nós temos para seguir. Então, se de alguma forma as minhas palavras puder ter te ajudado, eu fico muito grata. Se não foi uma questão de ajuda, para os meus familiares que em algum momento vai assistir, se for assistir, vocês estão sempre no meu coração, sabem que eu sou uma chorona, não estou chorando aqui, mas é isso, estão todos no meu coração. E, bom, muitas saudades. Outra coisa, o fato de eu estar publicando esses vídeos, é uma forma de registrar os momentos. Eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe daqui. Amanhã tudo pode mudar, a gente não sabe, né? Eu tive a maior prova disso no ano passado, que de um dia para o outro nossa vida mudou completamente. Então, se eu puder deixar registrado, porque por muitas vezes eu gostaria de encontrar um vídeo que eu tivesse feito, ou que alguém tivesse feito, né, da minha mãe dando uma risada gostosa, que era muito, assim, única, muito verdadeira. Conseguir ter isso, sabe, para ver, para olhar, para rir junto que seja, ou rir e chorar, porque ela sempre fazia isso. Então, todos esses registros ficam pra gente, para vocês que estão acompanhando, para os meus familiares, como a minha tia que viu e ficou muito feliz de ter visto a gente, de poder acompanhar e se sentir um pouco mais próxima. Obrigada por terem ficado até aqui. Eu vou terminar de me almoçar, porque o meu macarrão já deve estar frio. Vou tentar lavar o cabelo ainda, com esse machucado. E eu preciso arrumar a minha unha, porque amanhã tem um desafio para fazer.
e dependendo de como for, eu compartilho depois. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.